E aí, pessoal? Hoje o assunto é sério. Vamos falar sobre aquela dor que muitos de nós conhecemos de perto, os problemas financeiros. Sabe quando o dinheiro parece escorregar pelos dedos e as contas ficam te olhando tipo e aí, vai encarar? Pois é sobre vencer a pobreza que vamos conversar hoje. Tenho certeza de que você, assim como muitos, já se viu naquele momento em que os boletos chegam, mas a grana tá mais curta que feriado em semana chuvosa. A ansiedade bate, o estresse aumenta e parece que a vida financeira tá mais complicada que resolver um cubo mágico de olhos fechados. Mas calma. Eu não estou aqui só para falar da dor, estou aqui para jogar luz na escuridão, entende? Porque a verdade é que dá para virar o jogo, dar a volta por cima e deixar essa fase difícil no passado. Então, cola comigo que vou te mostrar os truques, compartilhar experiências e, quem sabe, até dar aquele empurrãozinho que falta para você vencer a pobreza de vez. Era uma vez, em um bairro tranquilo, um senhor chamado Henrique. Henrique sempre foi um trabalhador dedicado, mas a vida não estava sendo gentil com suas finanças. Contas se acumulavam, e a sensação de aperto financeiro se tornava cada vez mais sufocante. Certo dia, Henrique decidiu que precisava fazer algo para mudar sua situação. Foi quando ouviu falar sobre um mestre Zen, conhecido por oferecer sabedoria e orientação em momentos difíceis. Movido por uma mistura de esperança e curiosidade, Henrique decidiu buscar a ajuda do mestre. Ao encontrar o mestre Zen em um local sereno e tranquilo, Henrique compartilhou suas preocupações e angústias. O mestre, com uma serenidade palpável, olhou nos olhos de Henrique e decidiu ajudá-lo a transformar sua relação com o dinheiro. Assim, começaram as 9 lições para vencer a pobreza e mudar sua vida. A última lição vai mudar sua vida. E lá estava o Henrique, junto com o mestre Zen, na aula número 1 do curso intensivo de como domar suas finanças. O mestre começou com algo que soava quase mágico: observação silenciosa. Nada de números dançando em planilhas ou contas bancárias dando risadinhas. O esquema era olhar para a grana com olhos de águia, mas sem fazer aquele julgamento pesado. Imagina só o Henrique, que estava mais acostumado a encarar a conta do cartão como um monstro esfomeado, aprendendo a dar uma de detetive nas suas próprias finanças. Sem ansiedade, sem drama, só um bom e velho raio-x na realidade financeira. O mestre Zen estava ali, meio como um Sherlock das finanças, apontando pro Henrique que, para mudar, primeiro precisa entender o que está rolando. E lá foi o Henrique, meio desconfiado, mas curioso, começar a olhar para a papelada sem aquela sensação de desespero. Foi tipo abrir a cortina escura e deixar a luz entrar. Ele começou a perceber onde o dinheiro estava indo, onde podia economizar, e de repente, a realidade ficou mais nítida que uma imagem em HD. Essa lição, meus amigos, foi como dar um óculos de visão noturna pro Henrique na selva financeira. E podem apostar, as próximas lições prometiam revelar ainda mais segredos e atalhos para mudar o jogo. Então, se liga, porque a história está só começando, e o Henrique está prestes a virar um ninja das finanças. Pessoal, se o Henrique já estava se sentindo o detetive das finanças com a observação silenciosa, agora ele entrou no modo Zen com a respiração consciente. Imagina só o mestre Zen dizendo: "E relaxa, Henrique, a gente vai domar essas finanças respirando fundo." E não é que funcionou. O mestre começou a ensinar Henrique a arte de respirar de um jeito mais consciente. Não era para ele virar o próximo campeão de apneia, mas sim para criar um espaço entre a tempestade financeira e a calmaria interior. Henrique aprendeu que, mesmo quando a grana estava mais curta que fila de banheiro em show, dava para encontrar um respiro. Inspirando profundamente, ele desligava a sirene de pânico na cabeça e se conectava com um lugar dentro dele que parecia uma praia deserta, cheia de tranquilidade. Era como se cada inspiração fosse um passo na direção de um oásis financeiro. O mestre Zen estava lá, mostrando pro Henrique que em vez de pirar, dava para encontrar calma no olho do furacão. A terceira lição foi tipo um abraço financeiro pro Henrique. O mestre Zen falou assim: "Henrique, vamos cultivar a compaixão financeira." Parece papo de autoajuda, mas funcionou feito mágica. O mestre instigou o Henrique a parar de se tratar como o vilão da história financeira dele. Sabe quando parece que o saldo da conta tá xingando a gente? O mestre Zen disse para Henrique: "E relaxa, a pobreza não define seu valor." Foi como se o mestre desse um beijo no ombro do Henrique e dissesse: "E você é o cara mesmo com a conta no vermelho." Henrique começou a entender que enfrentar dificuldades financeiras não fazia dele um fracassado.
O mestre estava ensinando a ele a ser o próprio brother nas finanças. Não adianta ficar se xingando pelo extrato bancário, é preciso dar aquele apoio moral para si mesmo. A compaixão financeira virou quase um superpoder para o Henrique. Ele começou a encarar os desafios de um jeito mais equilibrado, sem a carga pesada de culpa nas costas. Se antes ele se sentia como o protagonista de um filme triste, agora estava mais para a estrela de uma comédia dramática, dando risada das tretas da vida. E podem acreditar, essa lição foi só o começo da reviravolta nas finanças do Henrique. O mestre Zen estava armando um esquema que ia deixar todo mundo de queixo caído. Querem saber o que vem a seguir? Continuem aqui, porque a história está só pegando fogo e o Henrique está prestes a virar um guru das finanças com muito estilo. Agora foi a vez do Henrique aprender a derrubar a porta da aceitação do presente. O mestre Zen, sempre cheio de truques na manga, disse: Henrique, meu amigo, vamos aceitar essa situação financeira e virar o jogo. O lance aqui foi o seguinte: o mestre Zen mostrou pro Henrique que ao invés de ficar lutando contra as circunstâncias, era hora de dar um abraço na realidade financeira dele. Imagina só, em vez de dramatizar a falta de grana, Henrique começou a encarar as coisas com uma mente mais clara que água de cachoeira. Aceitar o presente não foi tipo dar um soco na parede e desistir, não. Foi mais como abrir a porta da frente para soluções aparecerem. O Henrique começou a olhar para a realidade financeira dele sem o drama todo, tipo, ok, é isso que temos para hoje. E agora, o que podemos fazer? O mais louco é que essa mudança de mentalidade trouxe uma serenidade que antes era mais difícil de encontrar que pé de coelho. O mestre estava mostrando pro Henrique que ao invés de gastar energia reclamando da situação, ele podia focar em encontrar soluções. E podem acreditar, isso foi como abrir a janela num dia abafado. O Henrique começou a ver oportunidades que antes estavam meio camufladas pelo drama. A aceitação do presente foi como uma injeção de ânimo, e o mestre Zen estava só começando a revelar os truques que iam transformar a vida financeira do Henrique. Agora o mestre Zen botou o Henrique para pintar o set com a lição número 5. Expressão construtiva. Imagina só, em vez de deixar as preocupações financeiras criarem teias de aranha na cabeça, o mestre falou: Henrique, vamos expressar isso de um jeito saudável. Foi como dar um pincel pro Henrique e deixar ele soltar a imaginação. O mestre incentivou a trocar uma ideia com a família sobre as finanças, porque, olha, dividir o peso é sempre mais leve. E não parou por aí, não. Se precisar, vamos buscar ajuda profissional, tipo um treinador financeiro, um coach das finanças. Henrique começou a perceber que, em vez de ficar acumulando as preocupações como uma bola de neve, dava para transformar essa energia reprimida em algo positivo. Imagina só, em vez de explodir de estresse, ele estava criando uma espécie de arte financeira. O Henrique começou a se sentir quase como um Picasso das finanças. E o mais louco é que essa expressão construtiva não só aliviou o peso nas costas do Henrique, mas também trouxe uma vibe positiva para a situação. O mestre Zen estava dando umas aulas de como transformar os perrengues em oportunidades de crescimento. Agora o Henrique está com o mapa do tesouro nas mãos e o mestre Zen disse: Vamos caçar as pequenas vitórias financeiras. A gratidão financeira virou o xodó do Henrique, é como um jogo de Pokémon, só que em vez de capturar criaturinhas, ele tá caçando gratidões no dia a dia. O mestre Zen explicou pro Henrique que, ao invés de ficar só focado nas contas e nos problemas, ele podia abrir os olhos para todas as pequenas coisas boas que aconteciam. Tipo, sabe aquela promoção no mercado? Pode agradecer. Aquele amigo que pagou um café? Agradeça a ele. O Henrique começou a colecionar esses momentos como se fossem cartas mágicas. E o mais legal é que essa mudança de foco transformou o jogo do Henrique. Antes, ele estava mais para jogador perdendo fase difícil, mas agora era tipo o protagonista de um jogo épico. A gratidão financeira fez ele ver que, mesmo no meio dos perrengues, dava para encontrar as pérolas escondidas. A perspectiva do Henrique mudou de uma busca constante por mais, para valeu mesmo vida. É como se ele tivesse trocado o óculos de aumento da escassez pelo óculos de realidade da abundância. E o mestre Zen, com um sorriso maroto, disse pro Henrique: cara, você está só começando a desbravar esse universo de gratidão. Quer saber como isso vai impactar sua vida? Segura essa emoção aí que está só começando a ficar bom. Henrique está com a cabeça quente, mas no bom sentido.
O mestre Zen deu para ele um escudo e uma espada e disse: Henrique, bora criar um plano financeiro consciente. Imagina só, o Henrique virou quase um general das finanças. O mestre estava lá, como um GPS do dinheiro, guiando o Henrique na criação de um plano. Nada de ficar à deriva, sem rumo. O Henrique começou a definir metas realistas. Poupando aqui, investindo ali, ele estava traçando um caminho para o futuro dele que parecia um mapa do tesouro. O mais legal é que o Henrique começou a enxergar o futuro com os óculos de visão financeira 3D. Em vez daquele nevoeiro de incerteza, ele começou a ver clareza e esperança no horizonte. O mestre Zen estava mostrando que, com um plano na mão, dava para se sentir quase como um estrategista num jogo de tabuleiro. O Henrique estava montando a estratégia dele, e cada passo no plano era tipo uma jogada de mestre. E o mestre Zen, com um sorriso de quem sabe que está prestes a revelar mais uns truques, disse pro Henrique: E agora é hora de ver como esse plano vai transformar sua vida. Henrique está mais generoso que a avó em dia de visita. O mestre Zen lançou a lição da generosidade financeira, e o Henrique embarcou nesse lance de compartilhar como se fosse o Papai Noel das finanças. O mestre explicou pro Henrique que, mesmo quando a grana está mais apertada que abraço de polvo, dar uma esticadinha de mão pro próximo traz uma energia positiva que faz até o coração bater mais feliz. É como se a generosidade fosse um superpoder secreto que o Henrique descobriu. Ele começou a entender que compartilhar não era só ajudar o próximo, mas também uma maneira de aliviar o estresse que a grana curta trazia. Parece coisa de magia, mas o Henrique percebeu que, quando ele dava uma parte do que tinha, o universo meio que devolvia um sorriso e uma vibe boa. O mestre Zen estava lá, quase como um mentor de super-herói, dizendo pro Henrique que essa energia positiva reverberava na própria vida dele. Imagina só, o Henrique não só estava fazendo o bem, mas também recebendo uma enxurrada de boas vibrações em troca. Era tipo um ciclo do bem financeiro. E o mais legal é que, nessa lição, o Henrique descobriu que a generosidade não tem a ver só com dinheiro, mas também com atitudes. Ele começou a compartilhar o que sabia, a ajudar os outros, e a vida dele ganhou um colorido diferente. O mestre Zen, com um sorriso meio sábio, disse pro Henrique que essa lição vai além das finanças. Preparado para ver como isso vai influenciar o rumo da sua jornada? Então, pessoal, se preparem porque o Henrique está com o coração aberto e está prestes a mostrar como a generosidade financeira pode ser uma verdadeira virada de jogo na vida dele. Agora o Henrique está com a pulga atrás da orelha, porque o mestre Zen lançou a 9ª lição, a sabedoria financeira. Imagina só, era tipo um mistério do Sherlock Holmes, mas ao invés de um crime, era sobre desvendar os segredos do dinheiro. O mestre Zen estava ali, com um sorriso misterioso, falando pro Henrique que essa lição ia além de contas e cifrões. Era quase como se o mestre guardasse um mapa do tesouro da mente no bolso, e o Henrique estava prestes a descobrir onde ele levava. A lição prometia transcender a simples acumulação de riqueza. Não era só sobre juntar grana, era sobre entender o papel do dinheiro na vida, sabe? Era tipo revelar um código secreto que fazia as engrenagens do universo financeiro girarem de uma maneira que o Henrique nunca tinha imaginado. O mestre Zen estava fazendo o Henrique questionar tudo, desde suas crenças sobre dinheiro até o significado que ele dava para cada centavo. Parecia que o mestre estava prestes a abrir a porta dos segredos e mostrar para o Henrique uma visão completamente nova sobre a vida. O mais intrigante era que o Henrique sentia que essa sabedoria financeira não era só sobre multiplicar números, mas sobre multiplicar a qualidade da vida. O mestre, com um olhar profundo, disse pro Henrique: essa lição é a chave que vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Preparado para descobrir o que está por trás dessa porta? Após absorver todas as lições do mestre Zen, Henrique estava prestes a viver o grande desfecho dessa saga financeira. O mistério começou a se desvendar quando o mestre Zen ensinou o Henrique a entender que o dinheiro é uma ferramenta, não um fim em si mesmo. Era como se o Henrique estivesse prestes a ganhar uma superpotência que transformaria cada real em um aliado na construção da vida dos seus sonhos. E acreditem ou não, as mudanças foram épicas. O Henrique começou a aplicar o planejamento consciente como um estrategista, definindo metas e caminhos realistas. Ele compartilhava não só dinheiro, mas também seu conhecimento, gerando uma rede de apoio que reverberava positivamente na sua vida. A generosidade financeira, que parecia mais um ato caridoso, virou um elixir que trazia não só alívio emocional, mas uma energia positiva que parecia contagiar todos ao redor.
O Henrique, agora, era tipo um super-herói financeiro, espalhando otimismo por onde passava. E o mestre Zen, com um sorriso que dizia missão cumprida, revelou que a sabedoria financeira era entender que a verdadeira riqueza está na qualidade da vida que você leva, nas relações que constrói, na felicidade que cultiva. O Henrique não era mais um mero acumulador de cifrões, ele se tornou o arquiteto da sua própria felicidade. Então, pessoal, a história do Henrique, que começou cheia de desafios, agora tinha virado um verdadeiro épico de transformação. O mestre Zen, vendo o brilho nos olhos do Henrique, disse: essa jornada foi só o começo. Agora, você é o mestre da sua própria história financeira. E assim termina a saga do Henrique, que aprendeu que, mais do que multiplicar números, a verdadeira multiplicação está na alegria, nas experiências e no propósito que damos ao nosso dinheiro. Que o verdadeiro tesouro está nas escolhas que fazemos todos os dias. E aí, pessoal, estão prontos para aplicar essas lições na vida de vocês? Vamos nessa, porque a jornada financeira é uma aventura que vale a pena ser vivida. Essa jornada incrível com o Henrique nos ensinou que a verdadeira riqueza vai muito além dos cifrões. Se você curtiu essa transformação financeira, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando. Aí não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. Queremos saber qual lição mais te impactou ou se você tem alguma história parecida para compartilhar. A comunidade do Universo da Sabedoria está cada vez mais forte e queremos você fazendo parte. E antes de encerrar, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí em cima. Tem muita coisa boa para complementar essa história e te ajudar a trilhar sua própria jornada financeira. Vai lá, confere. Agradeço demais por terem acompanhado até o final. Vocês são demais. Nos vemos no próximo vídeo.